Fala, galerinha! Eu sou o Didi Rodrigues, estamos iniciando mais um São Fatos. E vocês aí que me acompanham aqui um pouquinho mais, né, já há um longo período aí, sabe que de vez em quando eu falo aqui sobre EMC, Educação e Moral Cívica, né, que eu já conversei isso aqui com vários dos nossos convidados e tal. E esses dias eu estava pesquisando no Google, né, sobre educação moral e cívica para poder conversar com meu filho e apareceu a nossa convidada de hoje. Então, vou bater um papo aqui com a Luciana Asper, que é a idealizadora do projeto Na Moral. Luciana, obrigado por você estar aqui comigo, bater esse papo, falar um pouquinho sobre esse projeto e também sobre essa importância de se trabalhar a moral e o civismo nos estudantes. Prazer, Didi, que honra, viu? Tá aqui. Obrigada pelo convite. Como a gente precisa falar desses assuntos, né? Se a gente for pensar, assim, em fatos, né? Pegando aqui o gancho do nome desse podcast me chamou muita atenção, né? São fatos. O que a gente pode pensar sobre alguns fatos no Brasil? A gente olha para o Brasil e se a gente comparar a nossa nação em qualquer área, em termos de natureza, com qualquer outro lugar, a gente vai perceber que é constrangedor o nosso potencial, né? Se a gente for comparar o nosso clima, que tentam imitar em estufa, se a gente for olhar para as nossas muitas águas, né? As cataratas, os nossos rios, a conexão dos nossos rios, as nossas hidrovias ou possíveis hidrovias, se a gente for olhar para o nosso minério, o Brasil produz 400 solo, né? Toneladas por mês de ametista. 90% da ametista do planeta Terra está no sul do Brasil. São coisas que chamam muita atenção. A própria Amazônia em si, que todo mundo quer ser dono, né? A terra, você falou, né? Da terra. Uma terra fértil que tudo dá. Isso aí não são slogans. Isso é real. Sim. Isso é real, é constrangedor. Os mares, as praias, né? As chuvas. Tudo do Brasil foi absolutamente concebido, constituído, feito para que a gente fosse potência em todas as áreas. Ou não? O Brasil não deveria ser o lugar de maior bem-estar, da excelência em educação, da excelência na indústria, no comércio, na infraestrutura, exportação, literatura, esporte, música. Por que não somos? Então, ou por que nós estamos desvirtuando, né? Por que não chegamos lá? E aí a gente precisa olhar que essa riqueza toda, ela é apenas um prenúncio de quem é o brasileiro. Porque se tudo isso é a terra em que nós nascemos, nós deveríamos ser um reflexo dessa riqueza toda. Nós deveríamos compreender que o ser humano, que é a obra-prima de tudo isso, nada deve se comparar ao ser humano diante dessas riquezas todas, ele deveria refletir essa mesma coisa. Mas o que está faltando? O que está faltando? Talvez, justamente, nós termos mordomos dessa riqueza toda. Todos nós somos gestores o tempo todo. Você está aqui gerindo conhecimento, gerindo fatos, gerindo ideias, gerindo discussões, né? Você está gerindo isso. Todos somos gestores. Onde nós estamos, nós somos gestores de alguma coisa. Mas o que nós estamos gerindo, que está nas nossas mãos, a favor dessa construção de o Brasil segundo as suas potencialidades? E o que nos impede de ser potência? A gente não pode dar nenhuma desculpa na natureza, né? Não, aqui eu preciso lavar meu carro todos os dias porque a neve corrói a parte de baixo do meu carro. Não, aqui a gente só tem luz do sol, né? Metade do ano. O que o brasileiro vai dizer? Cara, e se você for pensar assim, realmente, porque, cara, a gente tá no meio de uma placa tectônica. Ou seja, aqui a gente não tem terremoto. Nada. A gente não tem maremoto. A gente não tem tempestades. Cara, não tem nada aqui, não cara. Temos.
No máximo, né? uma geada mais intensa no sul, Oh. uma seca um pouco Mas mais que prolongada. que nações vivem isso o tempo O tempo todo. E prosperam, É. né? E prosperam. Então, assim, eu não sei você, mas eu como promotora de justiça, eu sou uma promotora de justiça, mas o que eu fui buscar? Eu estou no Ministério Público há 31 anos, desde o meu estágio. E para mim, eu não sei vocês, mas para mim isso foi uma incoerência sempre. Como que nós somos a nação mais rica em termos de natureza, em termos de potenciais, e vivemos uma mediocridade, uma miséria em termos de qualidade de vida e potenciais do povo se desenvolver segundo as suas potencialidades. Para mim isso não cabia, né? Não casa. Isso não casa, isso não fecha. E eu acho que a nossa vida, ela encontra propósito quando nós conseguimos lutar contra as incoerências. Você repara que as dores são coisas que nos levam a buscar mudança. Às vezes a gente a gente precisa chegar num patamar tal de dor para conseguir mudar alguma coisa. E para mim, foi isso que eu senti. Aos 16 anos, um menino da minha idade pediu meu prato de comida quando eu estava num restaurante de calçada. E aquilo simplesmente não batia para mim. Eu perguntava, por que esse menino não está numa escola com uma excelência de educação, tendo acesso a todos os tipos de oportunidade e uma boa alimentação para não ter que pedir um prato de comida, né? Qual é a minha diferença para ele? Todos os dias eu acho que a gente se depara com essa pergunta. E se a gente não se depara, a gente precisa estar tentando se analisar onde é que está o nosso coração. Se a gente se cauterizou já. Porque quando você encontra pessoas trabalhando como ambulantes, né? Aquele primeira pessoa que você encontra no sinal, vendendo fruta, vendendo... eu sempre me pergunto, onde é que ele estaria? Qual é o potencial que está dentro dessa pessoa se ele tivesse tido as mesmas oportunidades que eu? Será que ele teve? Eu não sei. A minha pergunta é sempre essa, a respeito das oportunidades. E aí, a questão de oportunidade é essa questão da gestão das riquezas. Para mim, muito logo, muito cedo, ficou claro de que havia uma torneira aberta na qual essa riqueza toda se escoava para a mão de poucos e privava as pessoas de políticas públicas para terem oportunidades de se desenvolver plenamente, né? E aí eu achei que isso se resolveria na justiça, no sistema de justiça. Ora, a gente tem... Mas tu achou que ia ser logo no sistema de justiça? Bom, eu com 16 anos, eu tinha que entender que o pressuposto... Não faz a lei, né? Mas o pressuposto que você tem é que as coisas deveriam funcionar e aqueles que não estão cumprindo o que deveriam, porque você entende que há uma legítima expectativa de um cidadão, isso aí é a respeito de cidadania, Sim. Né? Isso é cidadania. Eu entendo que os poderes, para que eles servem? Será que hoje a sociedade conhece para que o Estado serve ou deveria servir? Pois é, mas o Estado, na minha concepção, ele deveria servir como um impulsionador de excelência. Ele está gerindo o dinheiro do povo com uma autorização do povo para fazer bem para o povo. Servir o povo, né? E aí você vai olhando para as instituições hoje e você repara que muitas delas estão não só não fazendo o que deveriam, né? Mas fazendo muitas vezes o oposto do que deveriam. Por quê? O que aconteceu aí que se perdeu? Porque a gente precisa compreender melhor o que se dá quando eu me proponho a ser um servidor público, seja um servidor público eleito, seja um servidor público concursado, o que eu tô gerindo na minha mão, né? E aí você pensa que o que não está funcionando vai parar na justiça, a justiça vai dar um freio, porque a ordem jurídica, a administração pública está toda prevista, toda regrada. Nós temos normas que devem punir aqueles que não estão servindo como deveriam e tudo vai funcionar, certo? Não. Deveria, né? Então, existe uma legítima expectativa disso. Mas eu passei uns 20 anos dentro do sistema disso para entender que ele não tem condição de dar isso. Por quê?
Você vai olhar para todas as instituições são o quê? Formadas por pessoas. Então, as vocações constitucionais, ou seja, um parlamento entregar leis que atendem às prioridades do povo. Qual é a prioridade do povo quando ele fala nas pesquisas? Ele fala, eu quero combate à corrupção, porque eu não quero meu dinheiro indo pela torneira. Eu quero segurança pública, eu quero educação, e eu quero saúde, e eu quero infraestrutura. Certo? É. Por que o legislativo não está entregando uma política de leis voltada para essas necessidades prioritárias? Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas não estão inteiras. Elas não têm a sua integridade plena para poder cumprir a vocação constitucional que elas assumiram. Então, no sistema de justiça, a mesma coisa. Por que hoje eu tenho um sistema de justiça sendo provocado, sendo peticionado por pessoas que não estão há satisfeitas com o pouquíssimos legislativo? Não só, mas você imagina o seguinte, as pessoas que há poucos anos fizeram colaborações premiadas, não só no Brasil, mas fizeram a mesma confissão de práticas de atos de corrupção e de recebimento de propina, fazem confissões, entregam no sistema de justiça através de uma colaboração, bilhões, algumas pessoas pessoalmente, milhões, e empresas, bilhões. Eu devolvo isso pro cofre, eu devolvo porque isso foi desviado, foi uma percentual do que foi desviado que ainda tinha, eu devolvo isso, e agora, porque o sistema de justiça anulou essa confissão, porque a competência não era da justiça de Curitiba, federal, era da justiça eleitoral, enfim, e isso foi mudando depois de ter sido confirmado em todas as instâncias, mudou recentemente. Agora eu uso o próprio sistema de justiça para peticionar, pedindo de volta o dinheiro que foi desviado do povo, que estava em minhas mãos, eu peço de volta esse dinheiro que eu devolvi com juros e correção monetária. Então tem alguma coisa muito errada de você achar que você pode usar um sistema de justiça pago por essa pessoa que me vendeu a fruta hoje de manhã, porque o sistema de justiça ele é pago por essas pessoas. Ele pesa mais para elas, não é? Uhum. Quando eu como um feijão aguado, eu estou comendo porque tem imposto ali para sustentar os nossos salários dos servidores da justiça. Não é assim? E o que eu espero da justiça? Que ela possa reverter injustiças e abusos de direito. Como é que eu procuro o sistema de justiça para pedir de volta um dinheiro que eu devolvi, que agora está dizendo que foi anulado, mas o dinheiro não deixou de ser o dinheiro do povo para pedir de volta? É porque daí foi anulado, né? Aí foi anulado. Aí você vê... O dinheiro é meu. Você vê o grau de desumanização que as pessoas chegaram. Então, as instituições são pessoas. Nós precisamos compreender isso. E enquanto a gente não formar pessoas íntegras de novo, nós não vamos ter as instituições que nós esperamos. E aí, eu vou além. Tudo é uma organização. A família, a escola, uma empresa, um instituto, terceiro setor. Onde existem pessoas, eu estou ali com uma organização. E essa organização vai refletir o quê? Justamente os valores, as virtudes, as forças de caráter que essas pessoas carregam ou desenvolveram, né? Então, diante dessa dor de perceber ao longo de algum tempo de que a justiça não só ela tinha brechas legais, a gente tentou várias coisas para tentar ver que a justiça respondesse da forma como ela deveria, né? Primeiro, vamos ajustar as brechas legais, 10 medidas contra a corrupção, foi um projeto que a gente atuou fortemente no ano 2015, 2016. Mas o que o Congresso fez? Ao invés dele honrar aquela oportunidade de ouro que ele estava recebendo, de se voltar a realmente representar a necessidade do povo, a vontade do povo, como representantes do povo, e aprovar essas medidas, eles destruíram as 10 medidas contra a corrupção. E a gente pode dizer hoje que a gente tem, no falar de muitos especialistas, né, a gente teve uma avalanche de legalização da corrupção. Não só pelas vias da legislação, como pela jurisprudência. Então, isso aconteceu. Isso aconteceu por quê? Porque as pessoas estão desumanizadas. E a gente precisa compreender que é possível formar pessoas inteiras.
É possível a gente ter as instituições que a gente deseja, desde que a gente esteja disposto a trabalhar na formação humana. Porque quase todos, a gente tem mais de 60 tratados internacionais que tratam da questão do combate à corrupção. E quase todos eles, em algum momento, os tratados, as convenções, eles vão direcionar a gente para o seguinte ponto final. A solução sustentável ao problema da corrupção é formar pessoas íntegras, formar pessoas intransigentes à corrupção. O que seria essa corrupção? Para a gente entender de um jeito mais fácil, não um tipo penal, né? A ruptura do core, o core rompido, a essência humana rompida. É um resgate do que é o ser humano. E aí, eu vou falar que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz essa resposta para a gente bem simples. Ela fala que essa nação, ou um país, uma nação, que tem como fundamento a dignidade humana e o ser humano inteiro, ele vai permitir com que a gente viva com liberdade, com justiça e paz no mundo. É isso que todo mundo deseja, né? Mas isso precisa ser construído. E aí a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela fala o seguinte, que todo ser humano nasce livre e igual em direitos e dignidade. E isso é a coisa que parece maior. É verdade, porque você olha para uma criança pequena, uma criança, um jovem, um bebê, e fala assim, de fato, ele deveria ter todas as oportunidades, não é? Para ser livre e para desenvolver todos os seus potenciais. Não é assim que a gente... Pelo menos é o que a gente espera, É o que a gente espera, é o que a gente deseja, mas hoje parece, quando a gente olha para essa desigualdade, né, que eu falei, por que esse menino que me vendeu hoje a fruta, onde é que ele estaria? Será que ele é um campeão de surf, que nem o Ítalo? Será que a menina que estava vendendo a pulseirinha, ela é uma Raíssa? Será que a gente tem Cora Coralinas por aí na rua? Será que a gente tem Elon Musk lá no meio do sertão sem ser educado? Eu não sei. Eu quero é que a gente descubra o que nós temos de potencial, né? E aí a pergunta, e aí o que ela fala é que, de fato, isso não deveria ser uma utopia. As pessoas nascerem livres e iguais em direitos e dignidade e receber a proteção desses direitos e a dignidade transformada em oportunidades, né? Oportunidades que garantem essa dignidade, isso é possível, porque nós somos seres humanos que fomos dotados de razão e de consciência. E porque nós temos razão e consciência, a gente pode aprender a se relacionar uns com os outros a partir do princípio da fraternidade. E se você olhar para isso, se a gente puder contemplar que você pode sofrer um processo de letramento para a integridade, um processo de capacitação, desenvolver as suas habilidades de se guardar inteiro, de fato vamos ter uma nação que um dia é capaz de promover liberdade, dignidade e direitos. Mas a gente precisa estar disposto a formar essas pessoas. Por quê? Eu quero me relacionar e conviver com pessoas íntegras. Mas o que a gente vê no dia a dia? Quais são nossas experiências cotidianas? Eu quero me relacionar com quem fala a verdade, com quem é franco, com quem é honesto, com quem é virtuoso. Eu quero lidar com pessoas... Quer o bem do próximo. A gente quer se relacionar com pessoas assim, pessoas bondosas, não é? Exatamente. Só que quais são as nossas experiências? Não são essas. Né? São experiências Eu preciso bem entender ruins. que as experiências do cotidiano, elas vão formando como eu estou. Então, se eu estou somente conhecendo as experiências de agressão, de violência, de desrespeito, de trapaça, de engano, de mentira, por todos os lados, se os jogos que eu jogo, que eu jogo são de violência, se as redes sociais que eu sigo falam em futilidades e mais futilidades, como é que eu posso querer me tornar virtuoso? Entendem? Então, cada um de nós que está aqui escutando isso, a gente precisa se perguntar, onde é que estão as minhas prioridades? Porque assim, eu só vou me tornar... Hoje eu te falo que a minha prioridade está nos meus 2 filhos. Sim. E aí eu tento trazer isso para eles.
e ao mesmo tempo blindá-los também, não blindá-los, Isso. mas eu tento, tipo assim, vou te dar um exemplo clássico hoje. Aconteceu hoje, meu filho mais velho, 15 anos, Uhum. eu vi a emenda dele hoje, do colégio, e tem um simulado previsto para sábado. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, você viu sobre esse simulado aqui que está previsto para sábado? Aí eu perguntei para meus colegas, eles também não souberam informar. Aí eu falei assim, parou. Você não tem que perguntar para seus colegas. Você tem um coordenador, você tem um orientador, você tem um professor. Você tem que perguntar para eles. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem informação tem poder. Isso. Teus colegas estão na mesma merda que você, ninguém sabe nada. Então você tem que perguntar para quem tem a informação. E outra coisa, hoje eles são seus colegas. Amanhã São concorrentes. E como concorrentes, eu não sei se eles vão ser honestos com você. E se você está num ambiente de trabalho, Entendi. e você chega Tem que entender isso também. você chega pro teu colega e fala assim, cara, tu sabe para quando que é para entregar essa minuta? E aí teu colega vira e fala assim, bicho, fica tranquila, pra semana que vem. Aí teu chefe chega, vira para você e fala assim, Eduardo, cadê a minuta? Então, Pô, mas não era pra semana que vem? você acabou de falar exatamente disso, né? As experiências são de querer se dar bem, trapacear e passar por cima do outro. Mas você chamou ele para um lugar de autorresponsabilidade. Sim. Que é o que a gente precisa, ter. O que a gente tem que olhar diante do que você está colocando? Todos os pais estão letrados ou capacitados para fazer o que você está fazendo com teu filho? Ou tem tempo para isso? Qual a realidade Acho brasileira? que não, a grande Qual a realidade maioria não. brasileira? O cara trabalha o dia todo, chega Mais em casa a metade cansado. do brasileiro, ele sai de casa para trabalhar antes das 5 da manhã, com medo de sofrer um assalto, pega um transporte público ruim e volta 11 horas da noite. O que nós estamos esperando que esse pai possa oferecer para o seu filho de um parâmetro de autorresponsabilidade, de virtudes? Na verdade, esse pai está esperando Ele tem que o condição? colégio faça isso. Ele vai esperar, porque às vezes ele nunca nem recebeu isso. Às vezes o contexto dele, a experiência dele foi tal de que ele não carrega essas ferramentas para entregar, entende? Então, assim, se a gente continuar olhando para o Brasil, o problema do Brasil, sem ser realista, a gente vai buscar medidas que não são condizentes com os fatos. Entende? Nós precisamos entender o nosso ponto de partida, assim como eu te falei. Eu primeiro procurei o sistema de justiça. Eu, como uma engrenagem do sistema de justiça. Depois eu entendi o seu raciocínio. Depois eu fui vendo que não vai entregar o que eu almejava. Porque Sim. a Constituição fala que eu, como promotora de justiça, eu devo garantir a ordem jurídica, porque esse é o patamar mínimo de harmonia da sociedade. A ordem jurídica existe para isso. A gente pensando que, não use drogas. Essa ordem jurídica está buscando o quê? Uma proteção. Não roube, não mate, não furte. Ali é o patamar mínimo. É um patamar mínimo. A ordem jurídica que eu deveria garantir através do sistema de justiça, ela não é o patamar máximo de relações humanas. Ela é o patamar mínimo. Qual o problema que a gente tem hoje? A gente não tem nem esse patamar mínimo. Porque a própria justiça não está resguardando o patamar mínimo. Ela está garantindo a impunidade para aqueles que não respeitam nem o mínimo. Em todas as esferas. Então, eu trago o patamar lá para o abismo. Anarquia. Porque se eu recebo um tapa nas costas, você desviou, agora vai receber de volta o que você desviou com juros, correção monetária, ou você sequer está pedindo isso no sistema de justiça? O que ela está dizendo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que pode tudo aqui. Né? Cara, se eu, às vezes, vejo um menor que praticou um crime ou um assassino, que eu solto ele no dia seguinte na audiência de custódia, eu estou garantindo esse patamar mínimo? A ordem jurídica está sendo protegida? Não. Então, eu falo que existe um problema sério nas nações que têm alta impunidade. Porque a impunidade ela é corruptógena, ela corrompe o ser humano. Ela corrompe os grandes corruptos, que a gente fala que são aqueles que desviam recursos, porque ele entende que ele está
albergado, protegido. Se eu desviei 1 milhão agora, a próxima vez eu posso desviar 2, 3, 4. Então, os desvios serão exponenciais. Vai aumentando, né? O cara testa o ali, segundo passou... impacto das nações que permitem a impunidade, e por que ela é corruptógena, é que a própria sociedade ela perde a credibilidade diante da ordem jurídica e do sistema de freios. Porque a justiça ela é o último freio, né? Mas se eu não tenho um sistema que está garantindo aquilo dali, está dando um freio final, eu passo a desrespeitar. Então eu nem quero denunciar aquela pessoa que está me exigindo propina, porque afinal de contas eu não estou confiando no sistema que ele vai me proteger. Entende? Então eu vou normalizando essas coisas. E o pior de tudo é justamente essa normalização de um grau muito baixo de integridade. Porque o ser humano acaba se comparando com o que tem de pior, infelizmente. Cara, e eu te falo, Luciana, que quando a gente... Às vezes a gente fica assim, né? Mas isso só acontece no governo. Não. Né? A corrupção, a questão o toda desvio. É falar isso. O problema é que, cara, isso vai para a sociedade. Eu lembro que quando eu casei... Na verdade, vai da sociedade para e vice-versa. Porque, cara, quando eu casei, eu passei por uma situação que a gente ia contratar um cerimonial para ajudar a gente com a organização do casamento, aquela coisa toda. E aí eu conversando com um colega, ele virou para mim e falou assim, cara, não contrata. Contrata só o cerimonial do dia. Só para ir lá recepcionar os seus convidados. Porque tudo ele vai colocar percentual em cima. Se dobra você e tua esposa e vai negociar diretamente com os fornecedores. Uhum. Aí eu falei assim, mas qual o sentido, cara? Aí ele falou, meu irmão, você vai ver. Eles vão começar a colocar percentual em cima. Isso. Então, aí, quando eu fui no primeiro buffet, que eu cheguei no buffet e tal, eu falei, eu queria saber... Cara, a primeira pergunta do buffet, você tem cerimonial? Eu falei, não. Então pronto, o valor vai ser menor. Já foi lá para baixo. O valor já foi lá para baixo. Uhum. Entendeu? Didi, então, assim, olha só, o que você acabou de falar é o seguinte. Todos nós batemos no peito, né? Muitos de nós batemos no peito para falar, eu não me venderia por nada, né? Então, a gente passa a mesa do bar, restaurante, o poder tá aqui, falando daqueles ETs que vieram de Marte e de Júpiter que estão desviando o nosso dinheiro, né? Não é bem assim. As pessoas batem no peito para falarem mal daqueles que fazem coisas que eles acham horrorosas, mas muitos de nós nos vendemos por uma mentirinha, por R$50, por R$100, por 1%, por 2%. Pelo quê? Por isso que a integridade, ela não é uma coisa que a gente pode dizer que nós somos. A gente pode dizer que nós estamos em processo de desenvolvimento diário. É igual a Alcoólicos Anônimos. Você tem que acordar de manhã e falar, só por hoje eu quero vencer todos os desafios que serão postos no meu caminho para quebrar a minha integridade, para romper o meu coração. Entendeu? E esse que é a grande questão. Porque a gente se acha, todo mundo se acha muito bom. Porque a gente se compara com o que tem de pior. E se a gente começar a se comparar com pessoas com o que tem de melhor? A gente vai saber o quanto que nós precisamos melhorar. Sabe? Nós somos, muitas vezes, arrogantes, prepotentes, cheios de medo, cheios de inseguranças, grosseiros, procuramos o nosso próprio interesse, egoístas. E essas coisas você não vai curar da noite para o dia. Você vai desenvolver uma musculatura moral, uma musculatura de caráter, uma musculatura de virtude, a partir das oportunidades que você começa a dizer, aqui eu vou ser virtuoso. Aqui eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer aquilo que é a melhor versão de mim. Você repara que toda oportunidade que a gente tem, se alguém é grosseiro com você, qual é o impulso natural? Ser grosseiro de volta. E se você decidir que o que está no outro não é capaz de te ferir? Isso que eu falo que é integridade. Integridade é a capacidade, a habilidade, a proficiência de se guardar inteiro. Entende? Diante das suas próprias pressões que você tem,
de querer o atalho, de querer o mais fácil, de procurar a vantagem para você, de não ser o único que vai seguir. Você tem as suas próprias pressões e tem pressões externas também, né? Então você imagina, por exemplo, um dono de uma padaria que todos os anos ele tem que se deparar com um fiscal que vai lá inventar alguma coisa para poder colocar, para poder não renovar a licença, e aí ele pede uma propina. E nesse momento, ele vai ter que saber como é que ele vai, de forma criativa, se proteger para poder fazer o que é certo e não pagar a propina. E aí tem uma série de questões. Eu vou conseguir denunciar esse cara, a justiça vai me proteger? Como que eu crio uma situação através de uma união com outras pessoas? Eu tenho que ser muito criativo, mas o problema é que a gente é acomodado. Nós não queremos pagar o preço de criar esse ecossistema da integridade, porque ele vai custar muitas coisas e vai colocar a gente em alguns riscos, né? Ele vai falar, cara, se eu enfrentar esse cara e não pagar a propina para ele, ano que vem, ou agora mesmo, ele vai fechar a minha padaria e as 8 famílias que dependem de mim nessa padaria vão ficar sem emprego, vou sofrer ação trabalhista, vou fechar. Então, assim, é aquelas coisas, eu não quero enfrentar isso. Mas a verdade é que se a gente não começar a enfrentar, a gente faz parte de tudo isso. Então, eu vou no consultório... Enfrentar. Às vezes o cara tá com medo mesmo. De não, tipo assim, mas... eu vou pegar esse cara... Eu entendo, eu não tô falando... Vou jogar ele na justiça, tudo bem. ele vai ser solto, não. Ele vai estar aqui me cobrando 2 vezes mais. Eu não tô falando, eu não tô querendo trazer aqui nenhuma ilusão de que vencer os ecossistemas corruptos seja algo fácil. Só que a outra opção, para mim, permanecer escravo do sistema de corrupção é infinitamente pior. E eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade criativa tal que se ele falar, eu não vou pagar mais, ele vai começar a se estruturar para ter ideias capazes de garantir o seu não, entende? A ter uma política, uma política entre eles de 0 propina. Cara, aqui você não vai conseguir, porque cada ano que passa, eles se tornam escravos. Eu tô colocando as próprias algemas do sistema de corrupção em mim mesmo, entende? E isso em todas as relações. Eu tô trazendo aqui alguns exemplos, né? Para a gente poder contextualizar diante dessas dores todas, o que nós vamos fazer. Então, quando a Declaração Universal traz esse insight e os demais tratados também, a gente entende que nós precisamos fazer o quê? Uma política de educação para a integridade. A gente precisa começar a formar essas pessoas. Porque se o ser humano é dotado de razão e consciência, ele pode ou não pode aprender a ser virtuoso? Claro que pode. Não pode? Ele não aprendeu a cuidar do meio ambiente? Ele não aprendeu a cuidar do meio ambiente? Sim. Ele não aprendeu a se relacionar com o meio ambiente? Por que eu não posso aprender a me relacionar com outro ser humano? Essa que é a grande questão. Então, a partir dessa frustração e dessa dor, a gente foi buscar caminhos práticos em que a gente vai resolver o problema nas instituições. Porque eu só vou ter instituições, inteligência artificial. Agora, então, nem se fala, porque a gente está falando de uma coisa exponencial. Porque tudo é exponencial hoje quando a gente fala da era digital. Eu posso desenvolver uma inteligência artificial que vai me entregar, através de dados biológicos que eu vou colocar lá e dados químicos que eu vou colocar lá, a droga mais viciante. Eu posso? Pode. Posso. Eu posso. Pior que pode. A inteligência artificial pode me responder isso. Ela pode me responder como que eu consigo garantir esse ato aqui de corrupção e de desvio sem ser pego. É só pegar todos os casos, toda a jurisprudência, todos os atos de controle, inserir nela e ela me entregar um plano de ação perfeito? Posso. Quantas coisas a gente vê que a inteligência artificial pode ser usada para destruir o ser humano? Cyberbullying, a questão de fomento a suicídio, a questão da pornografia, né? Tantas porque questões. Tá tudo na rede, né? Tá cara? tudo na rede. Tá tudo então, na rede. E o que tem por trás de uma rede?
Um ser humano. Pessoas. Eu estou colocando isso porque a gente precisa entender a gravidade, a urgência de que nós estamos vivendo hoje. Porque antes a nossa preocupação era analógica, ela andava numa velocidade menor. Hoje, a formação desse ser humano, que vai estar por trás da inteligência artificial, é muito mais relevante, impactante, significativa do que antes. Porque eu também posso formar um ser humano que vai usar a inteligência artificial para me responder a cura do câncer, a cura da... Sim, ou não? Claro. Ou será que não tem? Mas se a gente for pegar que o Elon Musk tá né, bolando um chip que vai colocar na cabeça para poder resolver a vida do pessoal que é e vai morar em Marte, paraplégico. né? E vai morar em Marte. O que a inteligência artificial não pode nos responder para a construção de uma humanidade que vive como uma família? Tudo. Eu posso pegar uns dados de uma favela que desaba a cada chuva e inserir ali todos os dados daquela condição, daquelas casas ali, e inserir ali todas as informações que existem a respeito de fundações baratas, estruturas de engenharia baratas que poderiam dar uma solução para essa favela? Pode. Eu posso. Você entende? Então, tudo hoje, para destruir ou para construir, tem um ser humano por trás. Por isso que nunca foi tão urgente nós formarmos seres humanos que constroem. E, na verdade, essa é a própria essência do ser humano. Pois é, mas aí você e o seu grupo, a sua equipe, tá fazendo um puta desafio. Porque não é uma coisinha tão simples o que vocês estão fazendo com o Projeto Na Moral. É algo que... é disruptivo, né? Por quê? A gente está falando de seres humanos complexos, com todos os nossos traumas, medos, frustrações, experiências, né? Então, tem uma fala de Rui Barbosa que eu gosto muito, que ela traduz essa possibilidade também. Ele fala assim, em 1914 ele fez um discurso em que ele falava assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver o poder se gigantar nas mãos dos maus. Em 1914, ele estava fazendo, nessa parte da fala dele, o quê? Um diagnóstico de uma experiência, não é? Sim. Essa é uma experiência histórica nossa? Que eu acabei de falar sobre impunidade? Com certeza. É? Uma experiência que causa dores? É uma experiência. E aí ele fala que, em razão disso, o homem chega a desanimar da virtude. Então isso se tornou uma crença entre nós de que não vale a pena ser virtuoso. Não vale a pena eu pagar o preço para me guardar inteiro, me guardar virtuoso. Não é mais caro ser honesto? Ficar na fila esperando todo mundo que fura, né? Pagar inteira ao invés de pagar a meia, pegar o serviço com a nota fiscal sem, né? E não o mais barato sem a nota fiscal. Não é mais oneroso? Então, o homem chega a desanimar da virtude. Se eu vou ser o único virtuoso, eu não preciso ser, não vale a pena, porque a história diz que todo mundo andou mal. Então, a fala dele vai assim: experiência gera uma crença, desanimar da virtude, que gera um comportamento, ri-se da honra. Quantas paródias, novelas, quantas charges, quantas musiquinhas, quantas coisas nós mesmos rimos da nossa própria desgraça, da nossa própria falta de zelo por essas relações humanas minimamente harmônicas. Quantas vezes a gente ri da gente ter levado o nosso padrão mínimo de convivência humana lá para o abismo? A gente não ri disso? Quantas novelas, né? Aquela novela Vale Tudo, vai ganhar o quê sendo o último homem honesto do Brasil, né? E por aí vai, né? Quantas paródias falam sobre isso? E aí ele fecha. Isso aí, lembra, experiência gerou uma crença, desanimar da virtude, que gerou um comportamento, ri-se da honra. Quando eu falo virtude e honra na fala dele, eu estou falando de todo tipo de caráter, valor, forças de caráter e virtudes e valores, né? E aí ele fala uma conclusão. Isso levou a um comportamento que é rir-se da honra, ou seja, não vale a pena isso. E uma cultura, ter vergonha de ser honesto. Ou será que é não mais ter vergonha de qualquer tipo de desonestidade, como esse caso que eu falei? Como é que você peticiona na justiça pedindo de volta um dinheiro que você desviou? Como que você chega nesse patamar?
E aí, essa desumanização, porque é uma cultura do ter. Eu preciso ter poder e dinheiro. O ser humano, ele quer pertencer. Mas a gente vive numa cultura que propaga o pertencer através do ter. Eu acho que eu vou pertencer porque eu tenho certos bens, certos recursos e certos títulos, não é assim? Uhum. E eu pergunto para todos aqui, no final da vida, quando a gente se perguntar, o que eu deixei, o que eu construí, qual é o legado que eu tenho, será que a gente vai achar que pertenceu porque nós tivemos muitas coisas? Olha que coisa mais simples da gente compreender. E todos vivemos isso muito recente, na pandemia, todo mundo perdeu, muitas pessoas. Os valores mudaram, né? E a gente sabe que no final da vida o que vai valer é que vidas que eu toquei. O que eu transformei, como que eu fui resposta para as dores do outro, o que eu toquei, onde que eu fui significativo, que relações que eu tive, só isso que vai importar, que é o ser. Que é o ser. O ser humano, ele é um ser social, ele precisa se conectar. Mas o que ele vai buscar verdadeiramente no final da vida é se ele foi fraterno, generoso, tocou, teve um significado. E aí a pergunta que eu faço para todos nós é: o quanto do seu tempo? Você falou que está priorizando seu filho, sua família. Uhum. Muito bem, muito bem. Perfeito. Mas não é só isso. O quanto do seu tempo, o quanto dos seus recursos, o quanto da sua inteligência, o quanto dos seus espaços como esse daqui, que você está usando para o seu legado, para a história que você quer contar. Ou o quanto é para ter alguma coisa que no final da vida não vai valer de nada. Então, qual é o desafio? Fazer um resgate disso. E aí a gente entende que é possível você levar para um programa dentro da escola. Por que dentro da escola? Porque é um lugar. É dentro da empresa também. Onde tiver pessoas, tá? Onde tiver pessoas, a gente pode levar essa ferramenta do namorar. Que a gente divide isso num processo em construção. O ser humano, ele precisa se encontrar com a sua humanidade através de um processo gradual. A gente trabalha com 3 pilares dentro do namorar. O primeiro deles é a integridade individual. O embaixador da integridade. Quem que eu sou? Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber a história que eu quero contar, o legado que eu quero deixar, qual é a identidade que eu carrego, quais são as virtudes, forças de caráter que eu considero importantes? Que tipo de relações que eu quero ter, baseadas em quê? Se eu não entender isso, eu não consigo caminhar para nenhum lugar. Eu primeiro preciso entender isso, que é a identidade, né? Porque o que nós somos hoje, Didi? A gente tem um celular que tem uma informação tão acelerada que chega para nós sem a gente pedir. Às vezes pedimos. Por isso que eu sempre falo, você já examinou o seu Instagram? Se ele está coerente com o legado que você quer deixar? Lá no final da vida. Porque isso é priorizar. Que tempo que você gasta no Instagram assistindo o quê? Você está priorizando o seu tempo para aquilo que vai realmente valer no final da vida, que é ser? Ou não? O que você está priorizando? Identidade. Então, nós trabalhamos a identidade. E aí eu preciso falar sobre virtudes. Então, dentro desse pilar, por exemplo, os meninos constroem, porque a gente trabalha com a neurociência. Então, não é só eu saber o que são virtudes, mas, acima de tudo, eu sentir. Lembra das experiências? Só experiência muda crença. Só crença muda comportamento. E só comportamento repetido, porque eu tive uma experiência boa, eu gostei, aquilo me fez bem. Eu tenho uma memória afetiva de que eu gostei de ser virtuoso. E aí eu vou repetir aquele comportamento e isso vai influenciando e vai gerando cultura. Então, eu preciso ter uma experiência. Então, eles constroem um herói. É um ponto de partida, porque é lúdico.
Isso a gente faz com os professores também. Né? Todos aqueles envolvidos no processo vão resgatar pessoas virtuosas que passaram pela sua vida. Ou como seria essa pessoa virtuosa? Porque aí eu vou estar dizendo para mim mesmo que aquilo realmente existe, é possível, porque eu vi em pessoas reais. Então, eles constroem um herói a partir de pessoas reais. Então, todo o trabalho, ele é a partir de rodas de conversa, né, em que eu vou falar dessas virtudes. A gente tem uma caixa de ferramentas que trabalha 30 forças de caráter e virtudes nessas rodas de conversa, com metodologias ativas bem diversas, porque eles têm que ser o centro. Não adianta a gente trazer definições sobre o que é ser honesto. Não adianta. Pode ser um ponto de partida, para eu saber como direcionar as perguntas, mas quem vai responder são eles. Porque eu chamo eles para um lugar de autorresponsabilidade. Eu tenho que ser autorresponsável com as coisas que eu quero deixar. Se eu valorizo a justiça, eu tenho que entender como que colar na prova afeta o valor justiça. Não é? Sim. Se eu no valorizo... que você cola, você mesmo não está sendo justo Se eu valorizo, contigo. Não só com você mesmo, você está sabotando esse processo de conhecimento, mas amanhã você pode ser vítima de uma fraude num concurso ou num vestibular, justamente porque você depositou a semente da injustiça ao colar na prova ou plagiar um trabalho. Não é assim? Se eu valorizo a segurança, eu quero sair para trabalhar sem ser assaltado. Como é que eu compro um celular sem saber de onde veio? Entende? Se eu valorizo a vida, eu quero hospitais que atendam as pessoas e salvem vidas. Como é que eu furo filas? Porque eu tenho uma conexão lá no hospital e tal. De repente, uma vida vai se perder porque uma pessoa que não está numa condição de emergência vai ser atendida enquanto a outra está ali para morrer. Você entende que é um contexto muito prático? Porque se a gente não parte para situações práticas do dia a dia, a gente não consegue mudar. A gente continua sendo inconsequente, tá? Então, a gente trabalha primeiro a identidade dentro das rodas e dessas experiências de troca. Porque eu preciso viver. Eu preciso mudar a experiência. Porque a minha experiência pode ser só de violência ou de outras tantas coisas fúteis ou terríveis que as pessoas vivem violência, no agressão, dia a dia, abandono. Né? Tudo isso. Muita coisa. Então eu preciso mudar a experiência, porque senão eu não mudo o pensamento. Porque eu nem sei. Quantas pessoas será que realmente sabem o que é se tratar bem? O que é ser respeitoso? O que é alguém te desrespeitar, alguém te ofender e você poder devolver para ela a generosidade? Isso é uma loucura hoje em dia. Só que, na verdade, é você guardando a sua integridade. O fato do outro estar me ofendendo diz respeito à esfera dele, não a minha. Eu não vou mudar a minha essência para me abaixar para o nível dele. Então, eles precisam trabalhar essas questões tudo para poder identificar quem eles são. Porque eu só posso guardar aquilo que eu conheço. Como que eu vou guardar a minha integridade se eu não sei nem o que eu sou? E aí a gente trabalha a questão das liberdades. O que é liberdade? É uma vida coerente com esse legado que eu quero escrever. Isso é liberdade. Então as pessoas falam, liberdade é eu usar a droga quando eu quero usar. Será? Né? Ou será que isso é uma forma de escravidão? Será? Será que a droga realmente vai construir o seu legado ou vai te ajudar a construir o seu legado? Porque hoje a gente está vivendo essa grande mentira, né? A gente está ganhando rótulos de algo bom em algo que é destrutivo. E é isso que tentam fazer. Quando países legalizaram as drogas, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo pegar aquelas pessoas que elas têm um pouco de temor pelo patamar mínimo. Entende? Então, existe a norma jurídica que fala, não use drogas. Isso aqui é um lugar de segurança. Não só para a própria pessoa, mas para o país, porque o país vai gastar muito depois para lidar com a saúde, problemas de doença mental, com a criminalidade que vai vir em razão do uso da droga. Então, existe um pacto social que transformou isso numa norma, porque isso é necessário ao mínimo. Mas agora eu quero dar um rótulo de legal, porque aí as pessoas que têm um certo respeito por aquele mínimo, eu quero alcançar elas também. Não só o rebelde que olha para a norma como um obstáculo a ser vencido e não como um lugar de segurança, um lugar de proteção. E aí eu engano ela. Tanto que quantos países hoje estão querendo voltar atrás para proibir a droga porque o efeito foi devastador. E agora não consegue mais. Então, cuidado
cuidado com esses rótulos de bom que a gente está querendo dar para coisas destrutivas. A embalagem da droga, quando ela é vendida numa loja com luzes de cristal e cheio de marketing e tal, não vai mudar o poder destrutivo do conteúdo. E esse que é o grande problema. Cara, mas o problema é que a gente tem figuras, ETs, como você colocou, que vive aqui perto aqui da gente aqui, né? Gente, o meu estúdio dá o quê? 10 minutos, 15 minutos do Congresso? Isso. Mais ou menos isso, né? Tá bem pertinho do Congresso, tá? Então tem uns ET que fica ali, parando ali, sabe? Esses ETs aí, alguns são muito a favor da liberação das drogas. Sim. Só que eles não olham, por exemplo, pesquisas que hoje tem na Bélgica, por exemplo, dizendo... Eles não querem porque eles acham que eles estão imunes. Mas vamos lá. Eles não são ETs. Eles não são ETs. De algum momento, assim, se a gente for olhar para todos eles nasceram bebês fofinhos, bonitinhos e com grande potencial de se tornar a melhor versão humana, não é? Sim. Todos. 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 A questão é, quem está se ocupando intencionalmente, estrategicamente, com tempo e recurso para fazer isso? Quem? Quantos de nós? Isso não é um chamado da educação, não. Isso é um chamado de todos nós. Nós estamos dispostos a renunciar às facilidades da nossa própria corrupção? Nós estamos? Porque para chegar lá, como representantes do povo, em qualquer esfera de poder, eu preciso desenvolver uma musculatura moral ao longo da minha vida. Eu não vou desenvolver ela lá. Eu preciso chegar lá inteiro. Íntegro. Eu preciso chegar lá íntegro. E aí, liberdade a gente trabalha dessa forma. Liberdade, na verdade, está muito mais relacionado com as renúncias que eu vou ter que ter para guardar aquela minha identidade, o legado que eu quero construir, né? Então, tudo na vida exige renúncia, especialmente essa integridade que eu quero guardar. E para isso eu preciso de criatividade. Então a gente trabalha também como você vai fazer isso. Então as rodas são para instigar isso. Como você vai lidar com uma situação de pressão para romper a sua integridade? Eu preciso falar sobre esses assuntos para que eles possam estar ferramentados quando vier a pressão, seja interna, seja de outro. Então primeiro a gente trabalha isso, esse embaixador da integridade, processualmente, né? Através de rodas e missões. Depois eles vão para um influenciador da integridade, um segundo momento. Eu agora já sei quem eu sou, eu estou começando a desenvolver as habilidades para me guardar inteiro, para ser mais coerente com as escolhas que eu faço, o Instagram que eu sigo, o TikTok que eu assisto, as relações humanas, como eu lido com as minhas relações humanas, me guardando nas minhas virtudes sem ser tão atacado ou influenciado ou me tornar aquilo que o outro trouxe para mim. E aí ele pode começar a influenciar os outros. Então, ele vai para as turmas, para as outras turmas, ou para as outras escolas, para ver como é que a gente está pensando sobre esse assunto da corrupção. É só do ET? É só lá de Marte e Júpiter? Ou está aqui entre nós? O que nós... Porque assim, de verdade, Didi, o que nós temos? Depois que eu trabalhei lá 1 ano e meio no Congresso com as 10 medidas contra a corrupção, será que a gente tem poder para influenciar aquelas pessoas? Eu não sei se a gente tem poder para influenciar, a gente tem poder para colocar novas pessoas Isso. que queiram realmente Perfeito. combater isso. E aí é uma responsabilidade cidadã de nós realmente sermos bons eleitores e sermos criteriosos com aquilo que a gente está. Isso é cidadania, né? Mas eu não sei se de fato eu posso escolher para o outro. Eu não posso escolher para o outro. A verdade é essa. A gente sabe, tem aquelas coisas que não estão no nosso alcance, mas eu posso escolher para mim. Eu posso escolher para os meus amigos. Eu posso escolher para as pessoas com quem eu me relaciono. Quando eu vou num médico, quando eu vou num lojista e ele tem a prática da com nota ou sem nota, será que eu não posso influenciar? Você aqui, a comunicação é o maior espaço de influência. Como que eu estou usando ele para influenciar? Então, nós podemos mudar nós mesmos. Isso já é uma grande coisa. Então, a gente provoca esses meninos nesse sentido. Agora, vamos
tentar falar sobre isso com seus colegas. E uma das coisas que eles fazem nesse momento, tem várias missões. Eles discutem isso nas rodas, através de vários materiais pedagógicos e parapedagógicos, né? E eles vão fazendo essas rodas e vão fazendo experiências na escola. Então, uma das experiências que eles têm nesse pilar da integridade coletiva é fazer uma vendinha de pegue e pague, sem ninguém estar vendo. Então, eles fazem uma vendinha. Eles fazem uma campanha dentro da escola. Olha, vai ter lá uma vendinha. A gente vai colocar lá alguma coisa. Com o dinheiro que a gente arrecadar mais, a gente vai comprar uma bola de futebol, vamos fazer alguma coisa para a escola. Mas ninguém vai estar vigiando vocês. Picolé, balinha, material escolar, livro, várias. Eles que inventam. Tudo é eles como protagonistas. Eles inventam essa vendinha e eles administram a vendinha. Né? Então, teve um baixo índice, ou seja, pessoas deixaram de pagar, vamos fazer uma campanha. Por quê? Cara, uma pessoa só que deixa de pagar, você prejudica todo mundo e tal. Então, isso é muito legal porque gera na escola um ambiente que eu não conhecia, que é um ambiente de confiança. Eu preciso honrar aquela confiança que depositaram em mim. E isso vai mudando o ser humano, porque na hora que ele vai pagar aquele picolé que ele pegou, sem ninguém estar vigiando, ele fala, cara, eu me senti tão bem. De não ter que pagar isso para alguém fiscalizar o meu troco e tal. Não, eu pude fazer isso sozinho, né? E aí, finalmente, a gente vai caminhando através de outras rodas e missões para discutir a integridade altruísta. Todo poder emana do povo, não é? Por ação ou omissão. Quantas dores nós temos aqui que a gente pode ter certeza que a nossa omissão teve alguma coisa a ver com isso? Foi precursora disso. Sabe por quê? Todo problema que a gente tem, que a gente não faz parte dele de forma alguma, nós somos escravos desse problema. É ou não é? Se eu não posso fazer nada a respeito desse problema, eu estou à mercê dele e dos outros. Mas será que é assim? E aí a gente começa a levar para esses meninos, olha, a gente tem idosos abandonados em asilos que a família não quer mais. Passando necessidade, passando fome, porque o asilo é muito carente e tal. Será que vocês podem fazer alguma coisa a respeito disso? A integridade altruísta. Sabe por quê? Porque o ser humano é isso. Ele é um ser. Se a gente olhar para a natureza, ela é toda generosa, não é? A manga não para de dar manga até ficar lá aquele chão cheio de manga. As cachoeiras, as cataratas não param de jorrar água. O céu pinta uma pintura, faz uma obra de arte diferente a cada minuto que a gente olha para ele. O sol não para de nos aquecer, aquela distância perfeita, aquela temperatura perfeita, de trazer alimento. Tudo que você olha para a natureza, eu sou impressionada com a natureza. Se você olhar para os besouros, você já foi no insectário alguma vez? Cara, só ali no zoológico, mas foi nem no insectário, foi na... Pois é, se você tiver a oportunidade de ir lá ao insectário, olhar só besouro, ou pesquisem aí besouros. Você vai ver que tem besouros menor que a metade da minha unha, que são obras de arte. Quase todos eles são obras de arte. Por quê? Porque as flores, porque os bichos, porque a fauna, a flora, é tanta generosidade, e a gente fala assim, cara, isso aí é só a fauna, é só a flora, é só a natureza. E você que é obra-prima? Será que você seria diferente? Por que essas pessoas estão se automutilando, sem sentido de vida, depressivas e frustradas? Porque elas estão buscando tudo para dentro, para si. E elas vão explodir. Porque o que você carrega de dons, de virtude, de talento, tudo que você carrega é para jorrar e impactar vidas. Então a gente leva essa percepção para eles de que, por mais que eles tenham começado o ano se achando vítima, porque a vítima, ela é vítima de tudo, não que eles não sejam vítimas de muitas injustiças, não que eles não sejam, mas isso não rouba deles a essência de quem eles são como resposta. Então, se eu sair desse lugar de vítima, porque muitas vezes a vítima, ela justifica tudo que faz de errado porque ela é vítima. Então, eu posso roubar, eu posso matar porque me agrediram. Eu posso destratar porque me destrataram. Exatamente, eu posso tudo porque eu sou uma vítima. E se eu descobrir que, na verdade, eu sou a resposta para muitas coisas? Então, eles vão lá primeiro eles identificam na escola um problema. E aí é de tudo, tá? Desde a restauração da área externa da escola, a fazer uma horta comunitária, a pintar a escola de novo, a restaurar um banheiro,
eles vão transformando um problema que eles identificam na escola. Até parte elétrica os meninos já arrumaram, né? Até mesmo identificar que o problema é de saúde mental. E aí transformaram um ambiente na biblioteca num ambiente para eles se acolherem uns aos outros. Com um schedule, né? Uma data em que cada um vai estar lá só para ser ouvinte um do outro. Oficinas para a par, eu poder compartilhar os meus talentos com o outro. Então, eles restauram algum dano dentro da escola. Adquirindo essa experiência dentro da escola, eles vão para fora da escola. Será que aquele asilo que tem os velhinhos lá abandonados passando necessidade, será que a gente pode ir lá passar um dia com eles, penteando, contando história, dando afeto, ouvindo, dando um abraço, conversando, jogando um bingo? Será que a gente pode arrecadar alimento? Eu que sou vulnerável, que tenho necessidade de alimento, mas será que eu posso fazer uma ação social para arrecadar a cesta básica para levar para eles? Será que eu posso olhar para aquele abrigo de crianças mais vulneráveis que eu, que não tem pai nem mãe, que são órfãos, e eu posso, de repente, fazer um dia de festa para eles? A gente está vendo tudo isso acontecer, Didi. Meninos, adolescentes, fazerem uma festa com um bolo, com lembrancinha, com kit higiene, com animação, com fantasia, com decoração. Eles fazerem tudo. O projeto e executarem esse projeto. Olha as habilidades que eles estão vendo. Eles começam a desenvolver um monte de habilidade de gestão. Gestão por competência. Eles identificam quais são as competências que eles têm e eles estão desabrochando nesse ser humano inteiro. Então, resolve o problema de autoestima, de depressão, de falta de perspectiva, de esperança, de sonho, porque eu de repente descobri que eu sou muitas coisas que eu não era. Então, esse é o processo do namoral. A gente está trabalhando hoje com os anos finais, Fundamental 2, porque era até um grito para a Secretaria de Educação, porque é uma idade muito sensível para evasão escolar e automutilação, suicídio, essas questões. Então, a gente foi nesse lugar de socorro, só que a neurociência veio trazer uma resposta para a gente, que na verdade essa adolescência, essa saída da vida da infância para a vida adulta, é um momento que as conexões neurais estão tão aceleradas quase como na primeira infância, porque eu estou descobrindo quem eu sou agora como adulto, né? Deixando esse apêndice da pai e mãe e descobrindo quem que eu sou. Então, eles estão muito abertos a essas coisas. De fato, tem sido assim. No ensino médio, a gente está desenvolvendo um programa que trabalha mais completamente todas as questões de cidadania, né? Os poderes, entender o que é controle social, como é que eu sou um cidadão que posso fiscalizar as políticas públicas, como que eu posso participar das soluções, o que é empreendedorismo social, o que é empreendedorismo com integridade, né? Então, a gente está trabalhando isso nos anos finais do ensino médio. Agora, a gente tem um GT específico de diretoras, professoras, voluntárias, pós-doutoras, especialistas, construindo na moral para os anos iniciais, né? Porque a gente precisa compreender que do ser humano, quando ele nasce, bonitinho, fofinho, até o dia que ele parte, vamos precisar desse processo de desenvolvimento da nossa musculatura moral, ética e virtuosa. Tá vendo como eu me empolgo aqui? Cara, mas eu acho que o ponto, Luciana, é exatamente esse. Porque assim, vocês estão fazendo um papel que hoje as escolas não dão conta. Não, mas são eles que estão fazendo. A gente está só... Não, mas vocês na verdade, a gente está sendo um braço. Não, o que a gente fez é que a origem de tudo sempre foi nas escolas. Porque lá que estão as pessoas e as pessoas mais receptivas, os jovens, as crianças são as mais receptivas, né? É mais difícil transformar adulto. Não que a gente não precise, tá? É impossível aquele negócio de... vamos mudar a próxima geração. Não, é a geração de agora. Do que nasceu até o que vai partir. Porque as crianças e os jovens são sempre contaminados pelo adulto que não quer desenvolver as suas virtudes, né? Então, a gente passou alguns anos, 2015 até 2018... fazendo palestras com essas escolas e muitas rodas de conversa com professores e levando provocações, que a gente chamava de curativos de atitude. E eles iam implementando algumas dessas práticas dentro da escola. E a gente pegou em 2018 e sistematizou isso no Namoral, né? Numa metodologia gamificada, pontuada. É uma competição saudável que as escolas vão mirando para cumprir todas essas missões em pontuações, para ficar lúdico, divertido e atrativo, porque os meninos amam a competição positiva. Estão competindo com outras escolas? Não, competindo com eles mesmos. A gente tem a escola Diamante, a escola Esmeralda, a escola Safira e a escola Ametista.
que é esse processo de lapidação. Então, se as escolas conseguem a pontuação máxima, elas vão ser escola diamante. E por aí vai. Até que elas cumpram todas as missões na pontuação de acordo com aquele... Mas aí nessa gamificação a escola ganha o quê? Então, ela ganha transformação. Ela ganha acima, transformação. Acima de tudo. Mas a gente sempre tem um evento no final do ano. As escolas se credenciam na nossa central de medidas alternativas, então elas podem apresentar projetos para conseguirem usar recursos de medidas alternativas, de penas alternativas, né? Que são recursos de prestações pecuniárias, né? Que um agente praticou algo, ele pode praticar. E aí ela recebe aquilo para poder apresentar esses projetos. A própria Secretaria de Educação, ela vai destinar algumas premiações para essas escolas em verbas para poder melhorar a condição da escola, mas nada disso é o atrativo ou é a garantia. Não se sabe se vai ter. O que vai ter um evento no final do ano, essas escolas recebem... Isso aí você pode ver através do Instagram do Namoral. Tem várias imagens da premiação. Então, eles vão receber um troféu de que eles alcançaram isso. E na verdade, a gente está buscando romper essa ideia de que somente valores em dinheiro seria prêmio. Não é. Algo que nunca vão poder tirar desses meninos é o que eles estão adquirindo com a integridade. Isso nunca ninguém vai poder roubar deles. Até a melhoria na escola, que a gente almeja, a gente busca, a gente acha super importante, porque um ambiente bonito, um ambiente estruturado vai trazer maiores experiências de integridade para eles, mas até isso pode se corromper, né? E se eles participam de todo o processo... Eles são... Né? Ele vai ver o coleguinha ali riscando a carteira, ele mesmo vai achar, pô, cara, não faz isso não, cara, pô... Né? A gente acabou de restaurar isso. Mas ele tem que ter participado desse processo. Isso. Porque aí ele sente a dor. Isso. Ele sente a dor de ver algo sendo danificado. Né? E ele é dono. Então, tem isso, sim. A gente, claro que vai buscar apoios para as escolas que estão desenvolvendo isso, mas quando a gente escuta os professores, que eu falo que os professores são os meus heróis, é onde eu encontrei esperança. Porque eles escolheram a melhor parte. Eu falo que se o ser humano ele tem o propósito de entregar, de se doar, se esse é o propósito de ser humano, os professores escolheram o melhor lugar para fazer isso. Porque aquilo que eles doam do seu conhecimento, do seu tempo, da sua inteligência, da sua amorosidade, das suas virtudes, dos seus dons, aquilo que ele entrega para alunos é exponencial e eterno. Sabe por quê? Porque eu não sei onde que esses meninos vão parar. Eu não sei se eles vão ser um desenvolvedor de uma inteligência artificial para curas. Eu não sei se ele vai desenvolver grandes programas de integridade e de experiências de integridade. Eu não sei se esses alunos dele hoje vão ser outros professores que vão replicar e transformar isso exponencialmente. Então eu falo assim, cara, não tem lugar mais fértil para nós estarmos. Por isso que eu me sinto muito realizada hoje com essa parceria com a Secretaria de Educação e com os professores, porque estar com eles é a certeza de que nós estamos investindo o nosso tempo, nossa energia e nossas pesquisas e estudos e habilidades e competências no lugar mais fértil, porque ele é exponencial. O que eles entregarem ali e o que eles imprimirem nos seus alunos não tem fim. Exponencial. E hoje vocês estão chegando em quantas escolas hoje, aproximadamente? Então, aqui no DF são 70 escolas, mais ou menos, né? Porque a gente acredita muito num processo gradual de apropriação dessa cultura. É uma mudança realmente profunda, que precisa vir com um querer muito grande, uma disposição muito grande da gestão da escola. Nós não queremos que as experiências sejam mais ou menos, né? Você pode ter uma experiência mínima, né? Uma degustação, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer que a gestão seja envolvida, que os professores estejam envolvidos, para que a escola viva uma transformação de verdade. Até mesmo porque eles têm que encaixar isso na grade horária, né? Tem que encaixar na grade horária, porque precisamos de tempo para fazer isso, né? Então, tem uma disciplina que chama Parte Diversificada, que é o PD, que permite com que tenha tempo para isso. Nas escolas de tempo integral tem muito tempo, tem tempo todos os dias, né? Nas atividades de projetos, no contraturno. E no ensino médio a gente tem algumas disciplinas para isso.
né? Que agora a gente tem as eletivas orientadas e trilhas de aprendizagem que o aluno pode escolher. Então, existem várias formas de se trabalhar isso dentro da escola. Pode ser também com uma atividade extracurricular, no contraturno, pode ser com os grêmios. A questão é, quem se apropriar disso daqui vai poder levar essas experiências para o lugar onde estiverem. Então, eu falo assim, todo mundo pode fazer a formação do namoral e levar para sua organização, para sua família, para a igreja, para onde tiver, pode levar, porque as ferramentas são muito, muito atrativas e engajadoras, né? E, de fato, geram muitas reflexões para a gente chamar as pessoas para esse lugar de autorresponsabilidade. Se eu quero mudança, eu preciso começar a fazer coisas realmente você precisa ser o diferentes. Agente da mudança também, Exatamente. não só da cobrança. Ficar esperando, né? Não, isso aí é a utopia, né? Nós queremos mudança, mas a gente não quer mudar. Então, eu falo isso, cara. Se você está aqui assistindo isso, se pergunta, no que você está investindo nisso? Na sua própria integridade e nos ambientes que você tem poder de influenciar. É isso que vai, um dia, permitir com que você viva numa condição de excelência e de serviços públicos excelentes e de segurança e de bem-estar e tudo aquilo que você sonha para a sua nação, de fato, poder ser uma coisa real. Porque a gente fica comparando com o Brasil, com outros lugares, e isso é muito triste, porque, na verdade, nenhuma nação chega aos pés da nossa em termos de potenciais. E por que não somos tudo aquilo que os outros são? Por que não tem segurança? Eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu acho que é porque tem pessoas que não querem que a gente seja. Não, somos todos nós. Nós não queremos ser. Nós não queremos ser. Também, né? Trazendo a responsabilidade para cada um. Claro. Porque é muito fácil eu ficar apontando o dedo. E a gente pode ficar aqui uma semana no podcast, Didi, apontando culpados. Eu tenho certeza que a gente vai achar uma enciclopédia. Assim como eu poderia dizer que o meu papel é pegar fatos, aplicar a ordem jurídica que eu tenho disponível hoje, as leis que estão disponíveis hoje, e apresentar isso para a justiça. E sentar na minha cadeira e esperar a impunidade. Não poderia? Uhum. Concorda? Sim. Eu poderia ter feito isso, né? Eu poderia. E acho que eu passei muito tempo tentando fazer fazer isso. Você tentou fazer isso. Tentei. Mas acontece que a Constituição lá, ela fala que essa ordem jurídica, os princípios democráticos e os direitos sociais individuais indisponíveis que eu, como promotora de justiça, devo proteger, devem exigir de mim todas as medidas necessárias. Não está dizendo todas as medidas necessárias dentro do sistema de justiça. Não está dizendo as audiências, os processos. Não está dizendo isso. Está dizendo todas as medidas necessárias. E aí eu pergunto para você. Eu pergunto para vocês. Dentro do que você se propõe, quais são todas as medidas necessárias para você entregar aquilo que é o seu compromisso, o ideal? Então, eu não consigo, eu tentei, eu acho, ficar à vontade com o meu rol de culpados. Sabe por quê? Porque esse rol de culpados não vai tirar a minha frustração do Brasil ser absolutamente aquém ou incoerente na forma como nós vivemos. Eu vivo essa frustração, mas essa frustração eu não uso para me queixar. Eu uso ela como um combustível para buscar caminhos de mudança. E se todos nós tivéssemos isso, hein, Didi? Se 10% só. Você imagina 20 milhões de pessoas imbuídas em usar o que tem hoje para mudança. Então, eu também quero provocar vocês a pensarem na urgência disso. Como eu falei, a era digital está aí para acelerar todas as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Será que não é urgente? Eu não estou falando de pressa. Eu não estou falando de fazer as coisas de qualquer jeito, sem planejar, sem pensar, mas eu estou falando que hoje, essa noite, vocês podem sentar e começar a escrever o que é que você pretende mudar em você. Quais são as esferas de influência que você tem, que você pode mudar? Começa com coisas pequenas.
Eu comecei o meu dia hoje. Será que hoje eu posso me comprometer a não falar nenhuma mentira? Será que hoje eu posso me comprometer a ser mais gentil? Será que hoje eu posso me comprometer a olhar a pessoa nos olhos? A me importar com ela? Será que hoje eu posso ser íntegro com o meu tempo? E fazer uma coisa só de cada vez, estar presente? Porque a gente faz 300 coisas, mas a gente não vive. Será que hoje, quando eu estiver com o meu filho, eu posso dar toda a atenção para ele e não ficar com ele, com a televisão e com o telefone ao mesmo tempo? Será que com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, eu posso dar o meu melhor, a minha melhor versão para eles? Quem é que recebe a tua melhor versão? Será que no meu trabalho eu posso ser excelente, não medíocre? Porque é impressionante. Minha mãe falou outro dia, cara, eu só queria que as pessoas fizessem o mínimo que se espera delas. Mas eu tenho um trabalho de 40 horas, eu quero trabalhar 30. Eu quero folgar em tudo. Ou encontrar jeitinhos, né? Então, cara, eu tenho que chegar às 8 horas no trabalho. Eu chego 8h30. Eu chego 8h30, dou um jeito de tirar 1 hora de almoço e saio 1 hora mais cedo. Cara, você não pode chegar mais cedo e ser excelente no que você faz? Cadê a excelência do ser humano? Quando a gente olha para a diversidade de tipos de cachorro que tem, isso é excelência. Podia ter um tipo de cachorro só, não poderia? Oh, E você? desde que você fosse Rottweiler. E você? Cadê a sua excelência? Sim. Por que nós nos contentamos em ser medíocres? Cara, mas isso aí é aquilo que você falou de uma cultura que a gente se compara no mínimo. É. Por exemplo, a gente fez um... É um standard. O standard, o padrão medíocre. Mas por quê? Hoje você não pode escolher ter um padrão de excelência. Nas suas relações. E não só isso, você é julgado quando você busca isso. Por exemplo, já faz alguns dias eu bati um papo com o Andrônio Camargo, né, que é um publicitário, marqueteiro político. Só subir aí que vocês vão... Ou descer, né? Só descer. Que vocês vão achar esse papo. E eu citei para ele um caso que tá, né, rodando aqui em Brasília, que é a lei da licença menstruação para as mulheres. Uhum. E aí, nesse papo, eu falei assim, cara, eu acho um absurdo. Né? E eu coloquei... Eu falei assim, e quem vai pagar essa conta? Eu não acho um absurdo quem vai pagar essa conta? Por ser mulher para as mulheres. Eu acho um absurdo porque é para as mulheres funcionárias públicas. Quem está pagando essa conta? Se fosse todas as mulheres, eu ia falar assim... vamos pensar. Joia, vamos pensar. Todas. Funcionalismo público e privado. Não, peraí. Agora, e o Brasil Real? Não, e o Brasil Real informal? Peraí. A menininha que tá vendendo chiclete ali, na rua. Ela vai ter licença... Vai ter esse direito? Sabe o que é isso? Assim, é uma falta de visão dos fatos. Sim. Da realidade. Da sociedade como um todo. Brasileira. Qual é o problema da mulher? A mulher quer uma creche para colocar o filho dela. Ela quer chegar no ponto de ônibus com segurança. Ela quer ter um transporte público digno para... E quem está garantindo isso? Ela quer sair do elevador e não ser apalpada. Sabe o que acontece? A gente não consegue garantir o mínimo de dignidade. A gente está buscando coisas que não dá. Desculpa, eu não tô nesse patamar ainda. É o que você falou. O dia que eu conseguir que todo mundo tem um emprego formal, salários excelentes e uma lógica aí que vai poder custear isso sem pesar para o contribuinte, ok. Mas quem vai pagar essa conta? Outra coisa, se a mulher tem muita dor, ela vai ter um atestado médico. Sim. Ela não precisa de uma licença. Porque ela vai ter, se ela tem um problema. Tem pessoas que não muda nada. Eu nunca tive nenhuma dificuldade com isso. A maioria vai ser assim. Aquelas que têm problema de mioma, muita dor, ela vai ter um atestado médico para se afastar do trabalho. Eu não preciso de uma outra. É aí que tá. Eu tô cuidando do que é essencial. Eu tô cuidando para garantir que aquela mãe e pai tenham uma creche para deixar o seu filho, para ele não ficar no barraco do vizinho sendo abusado sexualmente ou sendo alvo de aliciamento pelo crime. Vocês entendem o tamanho dos nossos problemas?
E aí ficam escolhendo situações minúsculas. Elas seriam muito boas, mas nós não estamos nesse lugar ainda. Quando eu tiver todo mundo com emprego formal, salários excelentes, moradias dignas, transporte de excelência, escolas com piscina, com teatros, Ginásio, campo de futebol, quadra poliesportiva, idiomas, oficinas de robótica, salas de informática. Quando eu tiver tudo isso, quando eu tiver hospitais que salvam vidas, quando eu tiver transporte, um metrô para todos os cantos, rápido, eficiente, quando eu tiver segurança para poder andar à noite, ir no meu vizinho de bicicleta ou a pé, quando eu tiver tudo isso, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de outros fatos. Mas enquanto esses fatos não estão resolvidos, vamos cuidar deles primeiro. Isso é prioridade. Isso é priorização dos problemas do Brasil real. Do Brasil real. Nós temos problemas graves para tratar. E enquanto a gente não resolve esses problemas graves, não dá para ficar cuidando do supérfluo. Cara, não, mas isso me entristece, viu? Porque você vê deputados que... Cara, agora não lembro qual foi o deputado que esculachou o Ibanez, porque o Ibanez, ele entrou contra essa medida aí, essa lei. Mas é que as discussões, elas são muito rasas, sabe? A questão toda é essa. Nós estamos dispostos a discutir francamente os problemas do Brasil? Nós estamos dispostos a olhar e a enfrentar esses problemas? E isso tudo volta à questão inicial. Eu acho que até tá, Lu. O problema são alguns que querem o superficial. Porque o superficial para eles... Ocupa tempo. Ocupa tempo. Isso. E atende ali Beleza. o curralzinho dele de eleitores. Mas tudo bem, Entendeu? Didi. Mas se a maioria não estivesse omitindo, querido, A coisa estaria sendo diferente. bem diferente. Não tem espaço para essas coisas, você entende? A gente tem que entender isso. Os problemas que a gente vive hoje são problemas da nossa omissão. Até quando vamos ser omissos? Parem de ficar apontando culpados. Olhe para você. Olhe para você. O que você pode fazer hoje nas suas relações pessoais? Eu volto à minha provocação. Volte para você. Estude sobre esses temas. Leia sobre esses temas. Como estão as suas relações, como está a sua integridade, como estão as suas virtudes, como estão as suas forças de caráter, como você está vivendo isso no teu dia a dia. Você vai dormir à noite e fala assim, cara, como é que eu melhorei hoje? Porque nós estamos a gente pode estar em aperfeiçoamento ou em se perder, viu? Eu vou te falar. Eu quero todos os dias poder vencer os desafios, que amanhã eu não vou estar vulnerável a uma situação de me corromper. É isso, todos os dias tem cascas de banana para nos corromper. E você? Começou o dia, terminou o dia como? Melhor ou pior? Eu tô terminando melhor. Com essa aula. Eu tô terminando melhor. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente precisa começar a se examinar nesse aspecto de identidade, quem eu sou, que vida que eu levo, liberdade é ser coerente com isso, e criatividade, como que eu me guardo inteiro. A partir disso, como que eu influencio, e a partir disso, e a partir desse ser humano que jorra, que carrega coisas que não é para ficar lá a água parada, mas para a cachoeira jorrar pelo rio e transformar vidas, o que eu estou fazendo para transformar essas vidas de quem eu não conheço? Primeiro de quem eu conheço, sim. O melhor para sua casa primeiro. Mas não deve ser só. Não deve ser só. Você tem mais coisa para jorrar. Concorda? Não, eu tento jorrar aqui no podcast, né? Com Trazendo certeza. E pessoas tenho como certeza você que em outros e assim ambientes por diante. também. Não, em Eu estou outros fazendo uma também. provocação para todos. Para todos. Para todos. Eu tenho, assim, Onde é que nós estamos jorrando? Só que jorrar significa renúncia a escolhas egoístas. Você poderia estar aqui fazendo tantas outras coisas, não poderia? Eu falo pra minha esposa, por exemplo, eu sou da pastoral da comunicação na minha igreja. Aí eu tô aqui,
né? Aí eu sou síndico no meu condomínio. Sim, então Aí- quanta doação para as questões sociais que você está. Fazendo. Quanto do seu tempo? Isso é Aí, prioridade. esse dia eu cheguei pra minha esposa, virei pra ela e falei assim... Aí tem que ter equilíbrio, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, cara, lá na igreja não tem um grupo jovem. Aí ela virou pra mim assim, porque você não tem mais tempo no teu dia pra encaixar. É. Não inventa. Aí eu... Mas quantas pessoas tem? Quantas pessoas passam essa hora que poderiam estar com um jovem no Instagram, vendo bobagem? A gente tem que repensar. Então, assim, a minha provocação, a minha fala é essa. E você? E você? Como é que você está sendo esse instrumento de aperfeiçoamento de si próprio e do meio que você vive? Como que você está investindo os seus recursos, os seus talentos, os seus dons, suas competências e suas habilidades para transformar o mundo que você quer? Isso aí é urgente. Isso aí é urgente. Faça um plano de ação. Começa devagar, né? Começa devagar. Começa devagar. Uma Mas coisinha onde ali, você está? Onde você está? O que você pode fazer? Vai numa consulta médica, tem com nota ou sem nota? Termina a consulta e pergunta para o médico, doutor, eu tenho certeza que o senhor é revoltado com a corrupção, né? Mas essa prática aí é o quê? Porque não entregam nada? Porque... Bom, aí... não é a respeito de para onde o dinheiro vai, né? Mas qual que é o seu dever? Qual que é o seu dever? Você está cumprindo o seu dever? Porque sabe o que acontece? A gente não percebe o seguinte. Um erro não justifica o outro. Né? Não é isso. Também, mas acontece o seguinte. A gente passa por um processo de autossabotagem. Quando nós não conseguimos pagar o preço pela nossa própria honestidade, você jamais vai esperar do outro, você entende? Uhum. O brasileiro, ele é muito de falar que ele é contra a corrupção. Mas fazer alguma coisa concreta, ele não faz. Sabe por quê? Porque ele se acomodou com aquilo. Porque também ele se olha e ele acaba vendo que nem ele está disposto a pagar o preço. Nem ele. Nem ele está disposto a pagar a entrada cheia, se ele tem alguém que vai arrumar uma carteirinha de estudante para ele. E tantas coisas mais. Se nem eu, que sou bom, estou disposto a pagar o preço da minha honestidade, será que eu vou esperar isso do outro? Francamente, não vou. Então, eu já tenho a justificativa para aceitar, ainda que inconscientemente, que o outro seja o malandro que ele é. Cara, e o pior, e a gente pegando o exemplo aí das meias entradas, a pessoa não entende que o preço só é tão caro justamente por causa da meia das, entrada. dos Claro, excessos de meia entrada. o empresário, ele calcula quanto que ele vai ganhar. Como a 99% paga a meia, ele bota o preço cheio, porque ninguém vai pagar o cheio. Exatamente. Agora, quem é que paga por isso? O estudante, que nunca vai pagar a meia. Entendeu? Porque o preço da meia vai estar alto. Eu gosto quando tem aquela meia social, porque aí resolve. Você dá o alimento, né? Aí aquilo lá é uma forma muito bacana. Mas fora isso, o estudante acabou sendo burlado. Então, o que a gente não entende é isso. Sempre tem uma consequência para essa nossa esperteza que vai voltar contra a gente. A gente só não faz o caminho de volta. E esse que é o processo que o namoral leva. Tá levando os meninos a entenderem que a ação deles vai ter uma reação, uma consequência que vai voltar contra eles, para que eles sejam autorresponsáveis. E ninguém vai escolher por ninguém. Ninguém vai escolher por ninguém. Você vai continuar escolhendo o que você quer. Só que, se você quiser continuar comprando o celular na esquina ou em alguma plataforma que você sabe que é um celular furtado, roubado, não reclame. Não reclame quando for assaltado. Porque você deu um cheque em branco para aquilo. E aí vai, todas as outras coisas, as condutas, os atalhos que nós escolhemos, têm consequência. Inclusive essa omissão nossa de achar que os que estão no Olimpo chegaram lá de Marte e de Júpiter. Não chegaram. Nasceram um bebê fofinho, bonitinho, que podia ter se desenvolvido na sua melhor versão humana, mas foram se corrompendo e cauterizando
no ter. Acho que é isso, Didi. Cara, Lu, obrigado, adorei o nosso papo. Espero poder contar com você aqui em outros momentos. Não, com em certeza. outras situações. Você viu que eu gosto, né? Cara, do assunto, não, o né? papo foi muito bom. Eu cara. adoro. Eu, assim, foi uma aula, na verdade. E aqui eu tava procurando, né? Justamente pra poder, tipo assim, cara, chegar pro meu filho, cara, vem cá. Deixa eu te passar algumas coisas aqui. É possível mudar o comportamento humano. Né? A gente precisa entender esse processo. Experiências levam a novas crenças, que levam a novas escolhas de comportamento. Esse comportamento vai se intensificando, vai influenciando, vai se repetindo, vai se tornando hábitos positivos e vai mudando cultura. Então a gente sai de experiências que nos levaram a uma cultura de corrupção e de impunidade, que eu chamo dos escombros da corrupção sobre o qual os sonhos do Brasil estão construídos, né? E eles não vão se sustentar, para a gente construir processualmente, estrategicamente, intencionalmente e de forma comprometida, com priorização, esse alicerce de uma cultura de integridade sobre a qual esses sonhos vão poder se sustentar. Isso é possível desde hoje. A partir de hoje isso é possível. Depende de cada um de nós. Exatamente. Né? E espero que seja positivo, né? Para que as pessoas acordem e vejam que... É esse trabalhinho aqui de formiguinha mesmo, Ah. da gente ir despertando reflexões, né? Trazendo Sobre isso. ideias, trazendo algumas coisinhas que podem dar esse start. Provocações boas, né? Esse start. Que eu chamo de curativos de atitude. Vamos tomar uma atitude aí que seja na sua vida pessoal, depois na vida que você tem influência, que isso já Não, conta. e tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem. Só que às vezes o cara Na verdade, tá cansado. na verdade, tá, tipo assim, na verdade, a gente tem certeza que é a maioria. Só que você acabou de falar, nós estamos cansados, às vezes ocupados demais com outras coisas que não são prioritárias. Nós estamos distraídos. Precisamos ser mais intencionais, priorizar mais as coisas. Porque a gente está deixando o tempo passar. Talvez seja a distração o maior ladrão da nossa integridade. Fica para pensar como que você está se distraindo daquilo que é essencial e daquilo que vai valer nos últimos dias. Ter uma vida mais pautada por esse padrão de legado que você quer deixar. Tá bom? Obrigado, Lu. Eu que agradeço. Adorei. Foi muito esclarecedor. Que bom. Eu espero que o seu projeto alcance ainda mais. Sim. Né? A gente está indo para outros estados, conversando bastante. A gente tem a Escola Superior do Ministério Público da União, que está fazendo formação nacional. Então, a gente está com todo um desenho para isso, para a universalização, tanto Brasil e depois exterior. A gente tem realmente, a gente já faz parte de várias parcerias com a Unesco, com a ODC e com a OCDE. O Namoral, ele fez parte da construção de guias de política pública internacionais para fortalecimento do Estado de Direito através da educação, para fortalecer essa questão da verdadeira justiça, né, através da educação, né, a prevenção, formar pessoas assim. E a gente quer que isso chegue em todos os lugares e todas as etapas de ensino. Do dia que a gente nasce ao dia que a gente parte. Porque só assim para a gente poder se guardar inteiro. Aí a gente pode ter um futuro bem louvável. Até presente, viu? Bem louvável. Até presente. A gente está vendo muitas transformações acontecerem a partir do minuto que você começa a ter essas experiências novas. Não é assim um futuro, não. Os ambientes que são alcançados por isso vão ser transformados. E claro que o processo até alcançar a universalização e a sustentabilidade disso, ou seja, eu comecei, eu preciso continuar isso, né? 20, 30, 40 anos, nunca parar. E aí, isso sim, a gente vai ter impactos maiores nas instituições, nas organizações, na inteligência artificial. Para a pessoa conseguir fazer parte do Namoral. Eu me interessei, gostei desse papo, quero entender um pouquinho mais. Então, a primeira coisa é entrar no Instagram, eu acho que é um canal mais fácil para ter contato com o Namoral, né? Que é o @, né, NamoralMPDFT. Também podem ligar lá no
Ministério Público e falar diretamente com a equipe do Namoral. Mas, se for escola, né, já pode procurar a Secretaria de Educação, né, Assessoria Especial de Cultura da Paz, e pedir para se inscrever na próxima capacitação que houver. As escolas particulares também podem fazer capacitação através da Secretaria Corporativa do Ministério Público. Temos uma capacitação lá, EAD, que traz todas essas ferramentas, com todos os materiais, e todo passo a passo de como são aplicadas as rodas de conversa, né, e tudo. E, na verdade, eu falo assim, qualquer pessoa pode fazer essa capacitação e levar isso para os seus ambientes onde existem pessoas, tá? Porque é facilmente adaptável. Você vai adaptar os dilemas, as discussões, porque ali tem discussões de absolutamente situações cotidianas que todos nós vivemos. Então, o Instagram é um caminho e o próprio portal do Ministério Público, procurar lá o contato com o Namoral. Cara, vai ser mais fácil pelo Instagram. Vai por mim. Foi muito rápido. Quando eu quis entrar em contato com eles, foi muito rápido. Vai pelo Instagram que vai ser mais rápido. Vai por mim. Lu, obrigado, valeu. Eu que agradeço. Sucesso muito obrigado aqui, mesmo. Né? Que você traga muitos fatos para gerar reflexão. Eu tô tentando. Né? Gerar reflexão e gerar pessoas autorresponsáveis e dispostas a fazer parte da mudança. Maravilha. Obrigadão. Um abraço. Gente, obrigado. Não esqueça aí de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá? Que aí depois eu encaminho para a Lu, ou se eu puder responder, eu respondo também. E vamos tentar mudar um pouquinho o nosso país, que a gente merece, né? Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.